Olá, bom dia, alunos. Hoje nós iremos gravar a videoaula para a atividade número 3, onde nós iremos estudar a relação dos sistemas de coordenadas cartesianas, que é esse sistema aqui de coordenadas cartesianas, onde a gente marca os pontos, com a nossa equação da reta reduzida, que é essa daqui, y igual a m que multiplica x mais n, onde m é o nosso coeficiente angular, né? Nós vamos lembrar que o coeficiente angular é aquele número que vai determinar a declividade da reta, ó, o quanto a nossa reta está inclinada. E o nosso n é o nosso coeficiente linear, né? Ele vai dizer a posição da nossa reta aqui no eixo y, né? Ó, onde a nossa reta corta aqui o eixo y, tá? Nós vamos fazer as atividades da apostila, a página 11, a atividade número 3, tá? Que diz o seguinte: considere um quadrado ABC. Então o quadrado está aqui, ó. Quadrado ABC, ABCD. Olha, quadrado ABC não, é um triângulo. Considere um quadrado ABCD, né, ó, ABCD. Considere um quadrado ABCD cujos lados medem 5 unidades, e um triângulo equilátero EFG, cujos lados medem 10 unidades, representado no sistema cartesiano, tá? Aí logo abaixo nós temos os desenhos do quadrado e do triângulo, e na opção A, né, ele pede o seguinte: escolha um sistema de coordenadas cartesiano mais adequado e escreva as equações das retas AB, BC, CD, DA, AC e BD, né? Então o que ele quer? Que você pegue uma folha de sulfite, ou pode ser no próprio caderno mesmo, ou uma folha quadriculada. Você vai desenhar um sistema cartesiano, tá? Vamos definir do 0 até o 10, do 0 até o menos 10, do 0 até o 10 e do 0 até o menos 10, tá? Faça esse plano cartesiano. Você vai desenhar um quadrado que mede 5 unidades, ou seja, esse lado aqui, ó, lado A até o lado B, tem que medir 5 centímetros, tá? Do lado B até o lado C, 5 centímetros. Do lado C até o lado D, 5 centímetros. E do lado D até o lado A, 5 centímetros, tá? Você vai desenhar esse quadrado e colocar ele em qualquer lugar aqui desse quadrante, tá? Ou no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante, em qualquer posição aqui, tá? Para o nosso exemplo que nós estamos usando aqui, eu vou usar um quadrado que mede 3 centímetros de lado, ou seja, esse lado aqui mede 3 no meu exemplo. Esse lado mede 3, esse lado mede 3, esse lado mede 3, tá? E eu vou colocar ele em qualquer lugar aqui. É isso que ele quer que vocês façam, tá? Ó. Então eu vou pegar o quadrado aqui, ó, vou pôr ele em qualquer lugar. Vocês podem botar ele aqui, ou podem colocar ele aqui, né? Ou podem colocar ele para baixo, né? Aqui, ó, para baixo. Ou vocês podem colocar ele aqui em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar, tá? Eu vou colocar ele aqui na posição, porque eu já fiz os cálculos, né? Vai ficar mais fácil, senão o vídeo vai ficar muito grande. Pera aí. Aqui selecionou. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou botar ele aqui na posição no primeiro quadrante, tá? Pessoal, gente. Eu vou colocar ele aqui no primeiro quadrante. Deixa eu selecionar ele aqui de novo, né? Só um minuto. Tá, vamos arrastar isso daqui pra cá. Ele não quer ir, então esse aqui vai. Beleza, aí. Tá? Então, eu vou colocar o meu quadrado aqui no primeiro quadrante, tá? Ó. Tá? Na atividade de vocês, tá? Não será aceita essa mesma posição, tá? Que posição? No primeiro quadrante, onde o ponto A, ele mede no x1 e no y4, tá? Não pode ser o A ser no x1 e y4, tá? Não vai ser aceito o ponto B, 4 e 4, o ponto C, 4 e 1, e o ponto D, 1 e 1, tá? Vocês podem colocar em qualquer outro lugar, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mas nessa posição aqui, ó, onde eu coloquei, tá? Não pode. Tá, então é isso que ele quer que vocês façam. Primeiro passo é
desenhar o plano cartesiano e desenhar o quadrado em qualquer posição, tá? Então, continuando aqui, né, vamos passar aqui para o nosso caderno para ficar mais fácil a explicação. Eu acredito que vai ficar bem mais fácil a explicação aqui. Então, nós temos 4 casos para a gente tentar resolver o exercício aí do quadrado. O primeiro caso é quando as retas estão aqui, ó, na horizontal. Então, nós temos a reta AB na horizontal. Eu tenho a reta CD na horizontal, o primeiro caso. Tá? O segundo caso é quando eu tenho as retas na vertical, no caso aqui a reta DA e a reta BC. O terceiro caso é quando eu tenho a reta na diagonal, no caso aqui a reta AC, tá? Ela está na diagonal. E o quarto caso, quando ela está na outra diagonal, no sentido crescente. Aqui é a reta BD, de B até D, tá? Nessa diagonal aqui. Então vamos estudar aí esses 3 casos e vamos ver como é que a gente resolve. Lembrando, tá, que o meu exemplo aqui, o meu quadrado ele está medindo 3 unidades, então ele mede 3 unidades aqui, mede 3 unidades aqui, 3 unidades aqui e 3 unidades aqui. O exercício de vocês são 5 unidades, tá? Então vai ser um quadrado maior. Lembrando que não será aceito a atividade se vocês colocarem na mesma posição do que eu coloquei, né? Então eu coloquei aqui o ponto A valendo 1 e 4, né? O ponto A 1 e 4, o ponto B 4 e 4, o ponto C 1 e 4, o ponto D 1, 4 e 1, tá? Então vocês vão colocar em uma posição diferente da minha para mim poder validar o exercício de vocês. Beleza? Então é isso aí. Então, como o exercício ele quer que a gente calcule bem rapidinho, né? Qual é a equação reduzida? Qual é a equação reduzida dessa reta AB e da reta CD? Que são essas duas retas que estão na horizontal e essas retas, né? Tá na horizontal, essa de cima e essa de baixo. A gente tem que lembrar que quando nós temos duas retas na horizontal, o nosso coeficiente angular ele é igual a zero, né? A gente já viu isso em sala de aula. Coeficiente angular ele é igual a zero. Aqui, o coeficiente angular, nossa letra M, ele é igual a zero porque não tem ângulo aqui entre o x e a reta, né? Então, quando as retas estão na horizontal, nesse sentido, o nosso coeficiente angular ele é igual a zero. E aí fica muito fácil a gente definir qual é a equação reduzida da reta. Se o nosso coeficiente angular ele é zero, então a nossa reta simplesmente vai ser y igual a n. Tá? Y igual a n. Então, como resposta, eu vou colocar y igual a n para as retas horizontais aqui, no caso a AB e a CD, né, que elas estão na horizontal formando paralela com o eixo x, tá? Então, a equação reduzida é y igual a n. Então, para dar a resposta, é bem simples, né? Eu só tenho que descobrir quanto que vale o n de navio. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou descobrir o n. Olha só como é muito simples. Como eu estou calculando a reta AB, essa reta AB, o que eu vou fazer? Olha só. Eu simplesmente vou tampar aqui, olha só. O n é sempre um número que está aqui no x, no y, tá? O n é sempre esses caras aqui, ó, tá? Então, eu tampo aqui. Quem é o número que aparece aqui? O 4. Então, como é que seria a minha resposta? Y igual a n, eu coloco y igual 4. Simples. Resposta aqui, ó. A reta AB, ó, reta AB, minha resposta, y igual a 4. O n vale quanto? O n vale 4.
Ó, o n tá aqui, ó. O n é esse número aqui, tá? O n vale 4. Vamos definir aqui, ó. N vale 4. O n vale 4. Beleza? E para mim achar o da reta CD, que é essa reta aqui de baixo, é a mesma coisa. Ela não tá na horizontal. Então eu vou olhar aqui, ó. Quem é o número que está aqui na linha do X na frente dessa reta? Ah, o número 1. Então, y igual a 1. E acabou. Então, como definição, quando a gente quer achar a equação reduzida de uma reta que ela é paralela ao eixo x, uma reta que é paralela ao eixo x, a equação é y igual a n. E o n sempre vai ser o número que está aqui na linha vertical, ou seja, na linha do y. Então, no caso, como eu estou analisando essa reta de cima, o meu n é 4. Então, y igual a 4. Quando eu analisar essa reta de baixo, que é o CD, o meu n seria 1. Y igual a 1. Tá? Então, a resposta aqui, ó, CD, y igual a 1, A, B, y igual a 4. Esse é o nosso primeiro caso. Beleza? Entendido? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando nós temos as retas na vertical. Elas estão assim, ó, na vertical. Essa reta aqui e essa reta aqui, ó, na vertical. Tá? Ó. Lembrando que nós estamos estudando quadrado, né? Ó, pode ver que forma um quadrado. Então, eu estou analisando essa reta aqui, ó. A reta DA e a reta BC, como ele pede lá no exercício. DA e BC. Para as retas verticais é muito mais simples. Por quê? Nós temos que lembrar que como essa reta ela é vertical, ela forma um ângulo de 90 graus aqui com a linha do X. Então lembra que, né, o coeficiente angular ele é igual a tangente de 90 graus. Né? Olha aqui, ó. Coeficiente angular igual a tangente de 90 graus. E a gente sabe que a tangente de 90 graus ela não é definida, né? Ela não é definida. Então, fica fácil achar qual é a equação da reta. Quando nós temos retas verticais, né, formando um ângulo de 90 graus com a linha do X, a nossa equação vai ficar x igual a x0. Simples. Quando eu tenho retas assim na vertical, a equação é x igual a x0. Tá, e como é que eu coloco a resposta lá da equação? Então, ó, vamos olhar aqui, ó, o ponto DA, que é essa reta aqui, ó, DA, tá, vamos tampar aqui, ó. Vamos só analisar aqui, ó. Tá, o ponto DA, aqui, ó, DA, essa reta que eu estou analisando de D até A, certo? Como a equação ela é x igual a x0, eu vou olhar qual é o número que está aqui na linha do x. Simples. Quem é o número que está aqui na linha do x? Eu tampo essa aqui, porque eu estou analisando esta. Quem é o número que está aqui, aparece aqui para mim? O 1. Então, qual é a resposta que eu tenho que colocar aqui, professor? Equação reduzida. X igual a 1. Simples. X igual a 1. Então, a equação reduzida da reta DA, que é essa reta aqui, ó, de D até A, é x igual a 1. X igual a 0, x igual a x0, que é x igual a 1. Simples. E para a reta BC? Para a reta BC é a mesma coisa. Olha, BC. Então, eu vou olhar o número que está aqui na frente dela, na linha do x. Quem é o número? O número 4. Quem respondeu 4, nota 10. Então, eu vou escrever da seguinte forma. Como resposta, x igual a 4. X igual a 4. Beleza? Então, fica como definição. Quando eu quiser encontrar a equação reduzida da reta, de uma reta vertical, que forma um ângulo de 90 graus com a linha do x, ela forma 90 graus com a linha do x, ó. Ela está na vertical, a equação vai ser x igual a x0, tá? X igual a x0.
E aí eu só substituo, né? Se eu estiver analisando essa reta aqui, ó, essa reta de D até A, então é x igual a 1. Se for a reta de B até C, então é x igual a 4. Beleza? Entendidos? Se nós estamos entendidos, vamos passar para o terceiro caso. O terceiro caso é quando ele quer para a gente que a gente calcule a reta AC. A reta AC, ela fica aqui na diagonal, tá vendo? De A até C. E aí, o primeiro passo é a gente achar o coeficiente angular, né? Então vamos notar aqui, se eu traçar essa diagonal aqui e eu esticar essa linha para cá, eu vou observar o quê? Que essa diagonal aqui, ó, essa diagonal, né, que é a reta, ela tá formando um ângulo aqui, ó, de 135 graus com o eixo do x. Como é que eu sei isso? Porque aqui é um quadrado, certo? Então esse ângulo aqui de dentro é 45 graus, porque a diagonal está cortando o quadrado no meio. Então eu vou fazer 45 para chegar até 180, faltam 135. Então, o nosso coeficiente angular ele é igual a tangente de 135. E aí a gente sabe que a tangente de 135 é menos 1, né? Tangente de 135 é igual a menos 1. Então, o nosso coeficiente angular, o M de Maria, ele vale menos 1, tá? Porque ele é igual a tangente de 135. Tá, ó, diagonal aqui, nesse sentido, ó, nesse sentido, a gente sempre vai analisar o ângulo por esse lado aqui, nunca pro lado de dentro, tá? Sempre no sentido anti-horário, tá? Então, o ângulo no sentido anti-horário, esse ângulo de fora aqui, ó, 135 e o de dentro 45, os dois juntos formam 180 graus, tá? Então a gente sabe que o nosso coeficiente angular é a tangente de 135, que por sua vez ela é igual a menos 1. Então falta só descobrir o valor do N de navio. Para isso a gente vai usar a nossa fórmula, que é a equação reduzida, que a gente já conhece, né? Y igual a M que multiplica x mais N de navio. Então, eu vou pensar assim, para me achar o valor do N, eu vou pegar o ponto A, né, que está aqui, ó, o ponto A, ou poderia ser o ponto C, tanto faz, mas vamos pegar o ponto A quando x vale 1, y vale 4. Repetindo, quando x vale 1, y vale 4. Então, quando x vale 1, y vale 4. Então, vou substituir o y aqui por 4. Vou substituir o m por menos 1, porque é a tangente de 135, menos 1. Substituir por menos 1, que multiplica o x, que vou substituir o x, que é 1, né? Quando x vale 1, y vale 4. Então, x aqui é 1. Mais o n, que é o valor que eu quero descobrir. Na linha de baixo, eu vou multiplicar 1 menos 1 vezes 1, que vai me dar menos 1. Então, eu fiquei com 4 igual a menos 1 mais n. Aí, na linha de baixo, eu vou passar esse menos 1 para cá e vou trocar o sinal dele e vai ficar 4 mais 1. 4 mais 1. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver. Não, vocês não estão vendo. Então vamos baixar um pouquinho aqui. Agora sim, vamos repetir aqui. Tá? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, repetindo aqui, ó. Deixa eu ver, agora dá para ver. Repetindo aqui, ó. Eu vou escrever como resposta a equação reduzida da reta. Y igual a m que multiplica x mais n, né? Então, para mim reduzir isso, eu vou substituir, né? Vou pegar o ponto A, tá? O ponto A, que vale 1 e 4 no meu exemplo. Então, quando x vale 1, y vale 4. Então, só substituiu. Vou trocar o y por 4. Vou trocar o m por menos 1, porque o m é a tangente de 135, que ela é igual a menos 1. E vou trocar o x por 1, né? Mais n. Então, 1
menos 1 vezes 1 vai me dar menos 1. Então eu fiquei com 4 igual a menos 1 mais n. Vou passar esse menos 1 para cá, somando. Então 4 mais 1, 5 igual a n. Então o meu n vale 5, certo? Então eu vou escrever aqui, ó. N vale 5. Beleza. Depois que eu descobri o valor do n, eu vou escrever a resposta, tá? É onde surgem muitas dúvidas, né? Vamos colocar a resposta, tá? Aqui, ó. Resposta, tá? A minha resposta, ela sempre vai ser a equação reduzida, né? Y igual a M de Maria, que multiplica o X, que soma o N de navio. Então, eu não vou substituir nada nem no Y e nem no X. Eu só preciso do valor do M e do valor do N, né? Nós já descobrimos que o M vale menos 1 e o N vale 5. Então, a minha resposta ficaria como? Y igual a menos 1, que multiplica X, mais 5, né? Essa daqui seria a equação reduzida, né? Essa seria a nossa resposta. Y que multiplica Y igual a menos 1, que multiplica X, mais 5, tá? Bem tranquilozinho, a gente já fez alguns exercícios disso daí, tá? Terceiro caso. Vamos passar para o quarto caso, tá? O quarto caso, deixa eu virar a câmera aqui para vocês visualizarem, tá? O quarto caso é quando ele pede a equação da reta BC, né, ó? Equação da reta BC, de B até D de dado. B de bola até D de dado, tá? Então aqui eu tenho os pontos do B, 4 e 4, né? Ó, quando x vale 4, y vale 4. Tem o ponto do D, x valendo 1 e y valendo 1, tá? Aqui é o mesmo jeito do exercício anterior, né? Só que aqui o nosso coeficiente angular ele é crescente, né? Ele não está decrescendo, olha só. Ele está dentro do quadrado, então ele está crescendo. Então a gente vai analisar esse ângulo de dentro aqui, ó, que é 45 graus, tá? Como que eu sei que é 45? Olha, nós estamos analisando um quadrado, né? Um quadrado ele é formado por 4 ângulos de 90 graus. Aqui 90, aqui 90, aqui 90, aqui 90. Se eu dividir aqui no meio, eu vou ter um triângulo, certo? Esse lado aqui é um triângulo, então aqui seria 45 graus, que é a metade de 90, 45. Então, o nosso coeficiente angular, aqui ó, o M, ele é igual a tangente de 45 graus, que por sua vez é igual a 1. Então eu já sei o valor do M, vale 1. Falta descobrir o valor do N. O M eu já sei, que é 1. E o M, nós vamos descobrir agora, tá? Vamos voltar aqui para baixo. Então eu tenho os dois pontos aqui. Professor, eu preciso pegar os dois pontos? Não. Eu vou pegar sempre o ponto A ou o ponto B, mas vamos pegar o ponto A, tá? Regra, vamos escrever sempre a equação reduzida para nós começarmos a decorar ela, né? Então, y igual a m que multiplica x, que soma n de navio. Então eu vou pensar, quando x for 4, y é 4. Quando x for 4, y será 4. Então eu vou substituir o y aqui por 4, vou substituir o m por 1, vou substituir o x por 4 e falta descobrir o n. Simples, ó. Substituir o x por 4, substituir o m por 1, substituir o x por 4 e falta descobrir o m. Então vamos às multiplicações. 4 vezes 1, 4. Na linha de baixo eu fiquei com 4 igual a 4 mais n. Esse 4 eu vou passar para cá com o sinal invertido, né? Ele era mais, então vai ficar menos. Então 4 menos 4 igual a n. 4 menos 4 igual a 0. Então n vale 0. Então bem, descobri quanto que vale o n. O n igual a 0. Vamos vir para cá agora. Vou escrever aqui, ó, o n igual a 0. Tá? O n igual a 0. Então eu preciso dar a resposta agora, galera. Né? Isso que é o complicado, né? Nos exercícios anteriores, a maioria chegou nisso daqui, ó. Mas quase não deu a resposta, né? Então a resposta. Sempre escreve a equação reduzida. Y igual a m, que multiplica x mais
N de navio. Então, eu vou substituir o Y na resposta? Não. Eu vou substituir o X na resposta? Não. Quem é que eu vou substituir? O valor do M e o valor do N. Ó, o M é 1 e o N é 0. Então, ó, Y que igual a 1, né? Substituir o M aqui por 1, que multiplica X, que soma 0, né? Então, minha equação é Y igual a 1x mais 0. Ou, né, para ficar mais bonitinho, né? Eu posso escrever Y igual a 1x, se você preferir. Então, essa seria a nossa resposta, né? Ó, essa seria a nossa resposta. Tá ok? Alguma dúvidas? Então vamos só recapitular os 4 casos para a gente poder passar para frente, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então o primeiro caso, deixa eu virar para cá. O primeiro caso é quando as retas elas são na horizontal, né? As retas elas estão aqui na horizontal. O primeiro caso é quando as retas estão na horizontal. Deixa eu prender isso aqui, gente. Tá. Vamos segurar aqui. Então, o primeiro caso é quando as retas estão na horizontal, né? Ó. Então, a minha equação é x. A minha equação ela vai ficar y igual a n. Então, o n sempre vai ser esses números aqui. Ó. Então, se for essa reta de cima, o n é o 4. Se for a reta de baixo, o n é 1. Tá? No primeiro caso, y igual a n. No segundo caso, quando as retas são na vertical, né, ó, vertical, estou analisando aqui de D até A e de B até C, a minha equação ela é x igual a x0. E aí eu só vou olhar, ó, se eu estiver analisando essa equação aqui, ó, se eu estiver analisando essa equação aqui, né, então o x é 1. Se eu estiver analisando essa equação aqui, o x é 4. Então, ó, como resposta eu tenho aqui, ó, vamos virar para cá. Como resposta eu tenho aqui, ó, a reta DA, x igual a 1. Né, ó, essa reta aqui, ó, de D até A, x igual a 1. De B até C, de B até C, de B até C, eu tenho x igual a 4. Tá? De B até C. O terceiro caso é quando nós temos essa reta decrescente, né? Ó. Por que decrescente? Porque ela passou de 90 graus, então, ó, eu nunca vou analisar esse ângulo de dentro desse lado. É sempre esse ângulo aqui no sentido anti-horário, tá? Então, ó, anti-horário, aqui dentro eu tinha 45, então aqui eu vou ter 135. Então, eu vou descobrir primeiro o M, tangente de 135 igual a 1, e aí é só substituir, né? Aí é só fazer a substituição daquele jeito que a gente conhece. Y igual a mx mais n. Então, quando x for 1, y é 4. Substituir o y por 4. Substituir o m por menos 1. Substituir o x por 1. E aí resolver as contas normal. E aí a gente temos como resposta, né, aqui, ó, y igual a menos 1, que multiplica x, que soma 5. Tá, ó, coeficiente angular, menos 1. Coeficiente linear, 5. Tranquilo? E o quarto caso é quando a gente temos aqui o coeficiente angular crescente, né? Ó. E o ângulo aqui, ó, é menor que 90, 45 graus. E aí, o coeficiente angular é 1. E aí a gente resolve do mesmo jeito. Tranquilo? Essa foi a parte do quadrado, pessoal. Essa daqui, ó. Tá? Esse quadrado aqui, tá? Só que esse quadrado aqui, ele é 5 unidades aqui, ó. Mede 5 aqui, mede 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. No meu exemplo aqui, são 3 unidades, tá? Então, vocês vão ter que fazer um pouquinho maior, tá? Agora, nós vamos estudar esse caso aqui, tá? Ó, que é a parte B, né?
que é a parte B aqui, esse caso aqui. Vamos pegar aqui, vamos mudar aqui a nossa lousa super mega boa. Vamos botar aqui. Beleza. Então, nesse exemplo aqui, que é a letra B, bem rapidinho, ele diz o seguinte. Ele faz a mesma coisa. Você vai pôr o plano cartesiano lá, vai desenhar esse triângulo em qualquer lugar do plano cartesiano, né? Vai pegar aqui o ponto EF, ó, EF, vai ver as coordenadas do ponto EF, vai colocar aí, ó, x e y, x e y. Vai pegar o ponto FG, né, as coordenadas do ponto F, x e y, tá? GE, as coordenadas do ponto G, né? X e y, e OM, as coordenadas do ponto O, x e y, e do MXY. Então, aqui, ó, o ponto E, esse aqui de cima, né? O ponto G esse, o ponto F esse, o ponto O e o ponto M. Então vai fazer a mesma coisa, colocar no plano cartesiano, igual a gente fez com o quadrado, coloca no plano cartesiano em qualquer lugar, vê as coordenadas de cada ponto e aí calcula a equação reduzida desses pontos aqui, tá? Equação reduzida desses pontos aqui, o ponto EF, a reta EF, que é essa reta aqui, ó, EF, tá, ó. EF, lembrando ó, que para EF, tá, ó, você tem um ângulo de 120 graus, tá, ó, EF, você tem um ângulo de 120 graus, então será o coeficiente angular, a nossa M, né, a letra M lá da nossa equação, ela vai ser a tangente de 120 graus. Aí você vai pesquisar aí qual que é a tangente, tá? Não vou falar aqui, porque aí é da spoiler. Sei lá, se é spoiler que diz, tá? Para a reta EFG, que é FG, essa daqui, ó. Pera aí, gente. FG. Essa reta aqui, ó. FG, tal. FG, tal, é a reta que está na horizontal, lembra, né? Quando a reta está na horizontal, né? Como é que é a equação? É y igual a n, né? Então, dependendo de onde você colocar, vai seguir aquela do quadrado. E a reta GE, que é essa daqui, ó, GE, né? Vamos usar esse coeficiente angular aqui, ó, tangente de 60 graus, tá? E para a reta OM, que é essa aqui de dentro, tá? Vamos também usar um coeficiente angular de 60 graus, tá? E aí vocês vão conseguir calcular igual a gente fez no quadrado, tá? Para quem não tem apostila, tá? Eu vou mandar o arquivo, tá? Igualzinho tá aqui da apostila. Deixa eu poder deitar depois que eu tô no cabelo, ó. Eu vou mandar um arquivo desse jeitinho aqui, tá? Para vocês conseguirem resolver aí essa equação aí para exercício da semana que vem, tá? Qualquer dúvida, entre em contato lá nos nossos canais de comunicação, tá? Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e é isso.